O vício é uma perda de controle caracterizada pela prática do comportamento compulsivo, onde há prejuízo ou piora na qualidade de vida da pessoa, devido às consequências negativas da prática do comportamento vicioso. No vício, existe a negação ou auto-engano, que se apresentam como dificuldades para perceber a relação entre o comportamento vicioso, o deterioramento pessoal e o uso apesar das consequências. Nesse vídeo de hoje você terá a oportunidade de entender o que é o vício, suas definições e por que acontece. A descrição de vício é um tanto controverso, já que diferentes sociedades têm um outro tipo de critério para avaliá-lo. Por isso, nesse vídeo, começarei descrevendo alguns conceitos implicados nos vícios, para assim depois poder diferenciá-los, ok? O uso de uma substância não tem nenhum significado clínico e nem social, ou seja, o termo uso significa simplesmente utilização sem efeitos médicos, sociais ou familiares. É um consumo isolado, episódico, ocasional, sem nenhum ritmo de habitualidade nem dependência. O hábito seria o costume de consumirmos uma substância por termos nos adaptado aos seus efeitos. Há um desejo do produto, mas se deseja de uma maneira urgente. Não existe a tendência de aumentar a dose, nem se sofre transtornos físicos ou psíquicos importantes quando a substância não é obtida. A busca da substância é limitada e nunca significa uma alteração comportamental. E o abuso, ele consiste no consumo de uma droga que prejudica ou ameaça prejudicar a saúde física, mental ou bem-estar social de um indivíduo. Trata-se de um uso inadequado por sua quantidade ou finalidade. A dependência foi definida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 1964, como um estado de intoxicação periódica ou crônica usadas pelo consumo repetido de drogas naturais ou sistemáticas, caracterizada por um desejo dominante de continuar consumindo a droga e obtê-la de qualquer forma. Na dependência, existe a tendência de incrementar a dose e pode haver síndromes de abstinência ao retirar o consumo da droga. Segundo a OMS, um vício consiste no consumo repetido de substâncias psicoativas, que causam no consumidor um desejo compulsivo de consumir e grandes dificuldades de interromper o consumo. No entanto, o termo utilizado para isso é dependência. Atualmente, os vícios comportamentais também são considerados como jogo patológico. Nos vícios estão presentes os sintomas cognitivos que se observam no deterioramento das funções executivas, que são as capacidades que nos permitem desenvolver um comportamento eficaz e socialmente adaptado. Dentro delas encontra-se a definição de metas, planejamentos, programação, a inibição do comportamento, a memória, a estimação temporal e o raciocínio abstrato. Estas funções se relacionam com o lóbulo pré-frontal e são necessárias para um funcionamento social diário eficaz e adequado. Também se pode aludir dentro do aspecto cognitivo, os pensamentos, as ideias intrusivas, tipo obsessiva no sujeito viciado. Essas ideias são involuntárias, invasivas, repetitivas e perturbadoras que se mantêm ou permanecem por um longo período apesar das tentativas de se escapar dela. Os sintomas comportamentais também são outros aspectos que se apresentam nos vícios, surgem provavelmente como resposta aos aspectos cognitivos. Esses sintomas se observam nos comportamentos com a busca imperiosa da substância. O uso das substâncias, apesar de suas consequências, tem como propósito de aliviar a ansiedade produzida pelos pensamentos intrusivos, ou com o objetivo de reduzir os sintomas fisiológicos, como o suor excessivo, dores de cabeça, inquietação motora, ou seja, tremores, nistagmo, problemas de sono, aumento ou redução de frequência cardíaca, náuseas, vômitos, pupilas dilatadas, calafrios, boca seca, o aumento da percepção dos sentidos e entre outras. Estes sintomas podem ser organizados da seguinte maneira, como por exemplo, o controle deficitário. A pessoa que consome uma grande quantidade de substância ou chega a fazer durante um período mais extenso do que o planejado, acaba expressando a sua falta de controle em abandonar o consumo, apesar de suas tentativas e desejos constantes. A pessoa emprega grande parte do seu tempo para consumir ou recuperar os efeitos da substância. Essas pessoas também expressam ansiedade intensa por consumir a substância. Deterioramento social,
o sujeito perde ou expressa um deterioramento em suas relações sociais com amigos e familiares, levando também ao não cumprimento de suas responsabilidades, seja acadêmica, profissional ou na família. Mantém o consumo, apesar de que isso possa produzir problemas em seu círculo social, até mesmo ignoram que o consumo os levou a abandonar as atividades que antes gostavam de fazer. E o consumo de risco, o sujeito viciado mantém o consumo mesmo que isso exponha a acidentes, possa causar ou exacerbar doenças físicas e psicológicas. E também no caso dos vícios é muito importante mencionar a presença de tolerância e abstinência. A tolerância ela pode ser explicada como um aumento da dose ou a quantidade de substância para se alcançar os efeitos desejados, ou como uma considerável redução do efeito quando se consome a dose habitual. Por exemplo, com 2 cigarros, o sujeito já não percebe ou não consegue os efeitos que quando começou a consumir o cigarro percebia. Portanto, precisaria consumir mais, já que o organismo do sujeito viciado poderia ser considerado como acostumado a tolerar melhor a dose. A abstinência se apresenta quando o consumo habitual é prolongado, mas é interrompido e as concentrações da substância na corrente sanguínea diminuem. O sujeito pode apresentar sintomas físicos, cognitivos e comportamentais variáveis em cada substância. Nesse período, é possível que o sujeito consuma substância para aliviar os sintomas. Uma das grandes causas dos vícios que se expõe na psicanálise é a baixa tolerância à frustração que se formou devido à exposição constante ao prazer proporcionado pelos pais. Seremos sujeitos incapazes de tolerar a dor ou a frustração que certamente irá aparecer na vivência diária. Portanto, o consumo de uma substância irá produzir em mim uma esperança de pular esse período de dor e frustração da vida. Essa exposição ao prazer constante que em minha experiência na infância me levaram aonde eu chorava e fazia as minhas vontades, foi onde eu me sentia frustrado e solucionava um problema para mim, formou uma estrutura em minha neuroquímica. E cada vez que me faziam à vontade, meu sistema se ativava de recompensa e dopamina era produzida, ou seja, o neurotransmissor associado ao vício. Os neurotransmissores, sendo substâncias em nosso corpo, podem se converter ao vício. Se ao ter um aumento de dopamina há prazer, vou precisar repetir uma ou outras vezes essa mesma sensação que essa substância me produz inconscientemente. Buscarei ativamente algo que reproduza a minha experiência infantil de evasão da frustração e evocação do prazer. Se você acha que é viciado em alguma substância, reconhecer que você tem um problema é o primeiro passo para conseguir ajuda. Comunique aos seus amigos a sua decisão de deixar a substância em questão e procure uma ajuda profissional, ok? Por hoje é só, podemos continuar a nossa conversa nos comentários. O que você tem achado? Então dê sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir o Instagram caso você não tenha feito isso. Vou ficar te esperando no próximo vídeo e até lá. Tchau!